Olá, meu querido, tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, veja bem, deixa eu passar uma coisa importante aqui para você. Às vezes, eu tenho uma preocupação muito grande com você que está aí do outro lado. Às vezes eu me preocupo com, às vezes, o que você pensa, né? Eu me preocupo sobre o que você está pensando ou tem pensado de nós. Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que o nosso irmão Alberto Lírio, o nosso irmão Cláudio Mendes, eles falam sobre o preterismo, sobre a escatologia consumada? Será o que eles têm em mente? É tirar o nosso raciocínio com respeito à religião? É tirar o nosso raciocínio com respeito às denominações? Qual é o objetivo desses irmãos? Eu quero falar uma coisa para você. Primeiro, que não é fácil e não é qualquer um que tem coragem de colocar a sua cara para bater aqui nas redes sociais para falar sobre o preterismo e também sobre a escatologia consumada. É claro que você que tem a sua religião, você tem a sua denominação, não é? Então, nós queremos dizer uma coisa para você que às vezes você ainda não saiba que o nosso objetivo aqui é fazer um mundo cada vez melhor com respeito ao entendimento bíblico através da escatologia consumada e através do preterismo completo. Às vezes você se pergunta, não é? Mas e quanto que eles ganham? Eles ganham para fazer isso? Não, querido. O nosso objetivo, além de fazer um mundo cada vez melhor, no que diz respeito ao conhecimento bíblico, é fazer também as pessoas entenderem que os tempos que nós estamos vivendo hoje é o período do Evangelho Eterno, de Apocalipse 14, 6. Não é mais o tempo, não é da lei de Moisés, a velha aliança. Não é mais o período que Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, conhecido o evangelho da graça. Não é mais o período que Jesus e os discípulos pregaram o evangelho do reino, que era específico para os judeus. Paulo pregou especificamente para os gentios. E qual é o período do evangelho eterno? É o período em que todo mundo, nações, povos e línguas deveriam entender que o período do Evangelho Eterno é o período daquilo que está em Hebreus capítulo 8. É o período que ninguém mais precisaria pregar um para o outro dizendo que tem que aceitar a Jesus, tem que entrar numa religião, tem que fazer parte de uma denominação se quiser ser salvo e ir para o céu. Mas isso é mentira. O nosso objetivo é fazer você entender que esse corpo físico que está aqui, ele nunca vai morar no céu. O céu, a eternidade, não é feito para o corpo físico. O corpo físico foi feito na terra. Então a pátria do corpo físico é a terra, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Como que eu vou morar no céu pessoalmente com esse corpo físico, se a Bíblia diz que a pátria desse corpo físico é a terra, é o pó. Agora, o nosso objetivo é fazer você entender que o céu, a eternidade, foi feito para o Espírito. Quando a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus, Eclesiastes 12, 7, é porque o Espírito não foi feito na terra. O que foi feito na terra é a carne, é o corpo físico. O que volta para o céu, para a eternidade, é o espírito, porque ele foi feito lá, ele foi criado lá. Então ele volta para lá porque ele não pertence nem a mim
e nem a este mundo terreno. Ele pertence ao Pai, ao Criador. Então, o período que eu e você vivemos é o período do Evangelho Eterno. E qual é o período do Evangelho Eterno? O que é isso? É o período em que a essência de Deus mora dentro de nós, sem a necessidade de um aio, religião, um aio, denominação, um pastor que se acha, ungido do Senhor. Ele se acha, aquele homem que tem, a primazia da salvação. Ele acha que ele tem, não é? Vamos dizer, eles acham que só eles que têm, a prerrogativa da salvação. Não, não, é mentira. Qual a religião que Deus fez? Aqui está em Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus é esta, 2 pontos. Você ajudar o órfão, a viúva nas suas necessidades e se guardar da corrupção do mundo? Seria essa a verdadeira religião. Mas e as outras religiões inventadas pelo homem? Foi Deus que fez? Foi Deus que criou? Claro que não. Então o povo de Deus tem sofrido muito, tem sofrido tanto ao longo do tempo, ao ser omitido deles, do povo, a verdadeira revelação da palavra de Deus com respeito aos tempos e às eras em que nós estamos vivendo. Então, o nosso objetivo não é criar contenda com ninguém, não é criar confusão. Nós, do Evangelho Eterno, irmão Cláudio Mendes e Alberto Lírio, não. O nosso objetivo não é criar uma contradição entre você e eu, entre eu e você. Não. O nosso objetivo é para que você venha entender, através da palavra, o mundo em que você vive. Meu querido, daqui um pouco nós estamos partindo. Então, aquilo que o sistema faz com as pessoas é digno de tristeza, de angústia, porque eles não querem que você saiba o verdadeiro mistério que existe no Apocalipse 14:6. E é tão verdade o que eu estou falando, que o Evangelho Eterno, que muitos youtubers evangélicos falam que nós estamos pregando um outro evangelho que não é bíblico, então reclame com Deus, porque foi Deus que mandou o anjo proclamar em todas as nações, em todos os povos, em toda a terra, o Evangelho Eterno. Eu não inventei o Evangelho Eterno, o irmão Cláudio Mendes não inventou o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno foi uma ordem dada pelo próprio Criador ao anjo para espalhar. Nós só estamos pegando uma carona, uma ponte, naquilo que está em Apocalipse 14:6. Você acha que nós inventamos o Evangelho Eterno para dizer que o Evangelho Eterno é heresia? Então você está chamando Deus de herético. Você está chamando o anjo de Apocalipse 14:6 de herético. Você que diz que nós somos heréticos, que o Evangelho Eterno é uma aberração, então eu poderia dizer também que os outros evangelhos, o Evangelho do reino, o Evangelho da graça, então é aberração? Aí você vai dizer que não. Então o Evangelho Eterno também não é, querido, porque ele é bíblico. Aí você usa aquilo que Paulo falou, se alguém trouxer um outro evangelho, mas Paulo não estava se referindo ao Evangelho Eterno, não. O Evangelho Eterno não era outro evangelho herético, não. O Evangelho Eterno é bíblico. Então, você pergunta, vocês ganham dinheiro para isso, para divulgar o preterismo, para divulgar o Evangelho Eterno, a escatologia consumada? Não, querido. Nós não ganhamos dinheiro para levar a verdadeira palavra de Deus para as pessoas, não. Pelo contrário, nós fazemos isso por prazer. Assim como Jesus fazia, nós recebemos de graça e de graça também nós passamos para as pessoas. Agora, o sistema religioso, eles cobram milhões, eles cobram dezenas, centenas, de dinheiro
para mentir para você, para que você acredite que a vinda de Jesus ainda vai acontecer. Eles não pregam a realidade que a vinda de Jesus, que era juízo, por isso nuvens do céu, de Atos capítulo 1, que o anjo falou, o anjo não, a Bíblia não diz que é anjo, a Bíblia falou que foi 2 varões vestidos de branco, a tradição que diz que é anjos. Podia até ser anjos, mas a Bíblia não fala que foi anjos. A Bíblia diz que eles falaram com varões galileus. Eles não falaram com varões, não é? Espanhóis, varões gregos, varões judeus, varões samaritanos, varões sírios. Não, varões galileus. Porque todo Israel é que deveria ver ou presenciar o juízo. Ele diz assim: este homem, este Jesus que vocês estão vendo subir aos céus numa nuvem, ele diz assim vocês vão ver. Assim no português é comparação, é do mesmo jeito. Só que em nuvens do céu, na Bíblia, na cultura, desculpe, na cultura judaica, nuvens do céu era linguagem para juízo. Só que o sistema não fala isso para você. Porque não interessa para eles que você saiba a verdade. Então nós não ganhamos dinheiro para isso, não. Agora, cada um, queridos, cada um de vocês que estão do outro lado, ao receber, ao visualizar os nossos vídeos, o irmão Alberto Lírio, nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, vai reagir de uma forma. Vocês vão reagir como vocês bem entender. Porque você não é obrigado a acreditar nos versículos bíblicos que nós mostramos. Você não é obrigado a acreditar. Então, por isso, cada um vai reagir de um jeito. Mas agora, uma coisa é certa. Mesmo aqueles que não acreditam naquilo que nós estamos falando, deveria pelo menos tirar um tempinho para analisar e estudar aquilo que nós falamos e aquilo que nós mencionamos na Bíblia. Talvez seria muito mais importante. Então esse é o nosso objetivo, queridos. Fazer um mundo cada vez melhor com respeito ao entendimento bíblico, através da escatologia consumada e também do preterismo completo. Aí a gente começa a entender que o Evangelho Eterno é o período em que eu e nem você precisamos de cobertura espiritual do homem, porque é o período em que Deus vive em nós na sua essência, sem interferência alguma de religião. Estude o capítulo 8 de Hebreus e você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? Fique em paz. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Tchau.